Vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, bem selado com 7 selos. Então, para um pouquinho, só para a gente lembrar a cena. A cena do capítulo 4, qual era? João é chamado para dentro do templo de Deus. Lá dentro do templo de Deus, ele vai até a sala do trono de Deus. E dentro da sala do trono de Deus, ele começa a ver determinadas cenas. Quais são as cenas que ele vê no capítulo 4? Um sujeito, um ancião assentado no trono, e tem toda a descrição dele. Depois ele vê 24 anciãos ao redor desse trono. Ele vê também 4 seres viventes descritos aqui com as mesmas características que a gente viu lá atrás em Ezequiel e em Isaías, os anjos serafins, com 6 asas, com as quais cobriam os pés, o rosto, e as outras 2 voavam, e clamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor nosso Deus. Então todas essas cenas do trono de Deus são apresentadas no capítulo 4. Depois que ele vê tudo isso aqui a respeito dessa teofania, dessa apresentação de Deus, aí João é chamado a atenção para o sujeito que está assentado no trono, e ele percebe que esse sujeito está segurando um livro selado com 7 selos por dentro e por fora. Aí vem a história. Vamos lá. Vi também um anjo forte clamando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de romper os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque não fora achado ninguém digno de abrir o livro, nem de olhar para ele. Então dá uma parada aqui. Como a gente ainda não sabe o teor do livro, a gente só sabe de uma coisa até essa parte do texto: que o que estava no livro, o conteúdo do livro, era importante o suficiente para que João entrasse em pânico por ninguém conseguir tomar o livro e abri-lo. Então, o não abrir o livro implicava em alguma coisa muito grave para João. Por isso ele chora, ele se desespera de que ninguém é achado digno. A gente só vai entender isso de forma clara quando a gente entrar para o conteúdo desse livro. Mas de qualquer forma, chamar a atenção para isso é uma parte importante desse capítulo 5. Ele já devia saber porque se ele chorou. Sim, ele entendeu o significado do livro e o significado da cena. Por isso ele chora desesperado. Só que ele não conta por que ele está chorando. A gente vai descobrir por que ele está chorando quando a gente vê a descrição do resto. Então vamos lá. E disse-me um dentre os anciãos: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e romper os 7 selos. Beleza, dá uma parada aí. Quem é o personagem? Quem é o leão da tribo de Davi, ou leão da tribo de Judá? A raiz de Davi, leão da tribo de Judá. Quem é esse personagem? Cristo. Raiz de Davi, ou leão da tribo de Judá, são nomes de Cristo presentes no Velho Testamento, apontando para a vinda do Messias, aquele que viria, a raiz de Davi. Então, quem é que foi encontrado digno? Ou seja, quem o anjo está dizendo para João que será digno de tomar o livro? Jesus. Qual Jesus? O Jesus Messias, portanto, o Jesus que cumpriu a missão, o Jesus da promessa. Não é o Jesus criador do início do Evangelho de João, não é o Jesus Deus no sentido de Deus antes do fenômeno da criação, mas é o Jesus homem, o Jesus raiz de Davi. Esse Jesus é que é o sujeito que será digno de tomar o livro. Só que tem um problema. Se Jesus vai ser o sujeito que é digno de tomar o livro, onde Jesus está? Porque ele não está na cena. Também não está na terra, porque não foi achado ninguém digno na terra. Percebeu o que está acontecendo? Não há ninguém digno na terra, nem embaixo da terra, nem no céu que seja digno de abrir o livro. Portanto, que Jesus é esse que está sendo descrito que vai chegar? O Jesus morto. Ele só vai chegar quando? Quando viver outra vez. Então, a cena que a gente está vendo aqui é a cena da redenção. É o momento do hiato cruz. O hiato da cruz, o vácuo entre a sexta e a ressurreição. Entre a morte de Cristo na cruz e a ressurreição dele. Esse hiato é o momento em que estão todos apreensivos no céu. Ele venceu ou não venceu? Porque tudo que o céu assistiu foi Cristo morreu. A resposta se ele morreu salvo, entre aspas, santo ou pecador, ainda não está dada.
Por isso João entra em desespero. Entendeu? A cena é essa, é o momento de silêncio absoluto do universo, aguardando qual vai ser o desfecho dessa história, porque Deus não contou para ninguém. Ninguém assistiu e ninguém sabe qual é o desfecho. Tá todo, ninguém, o universo inteiro parado em pânico ou apreensão. O que aconteceu com Cristo? Essa é a cena que a gente está olhando aqui. É legal a gente pensar e entender a cena toda, porque ela tem um significado todo amplo aqui. O destino inteiro do universo está nas mãos desse verso. O leão da tribo de Judá vai chegar. Ele vem para abrir o livro. Próximo verso. Nisto vi entre o trono e os 4 seres viventes, no meio dos anciãos, um cordeiro em pé, como havendo sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. Para aí. Qual é a descrição do Cristo agora? Um cordeiro, mas de que jeito? Tal qual sido morto. Ou seja, a cena disso, se a gente fosse descrever isso no grego como está aqui, é você imaginar um cordeiro com todas as marcas de ser imolado, ou seja, ele passou pelo altar, foi cortado o seu pescoço, um cordeiro tal qual sido morto, com as manchas de sangue varrendo dele, porém esse cordeiro está vivo. Essa é a cena descrita aqui. Que cena é essa? Volta na história. 2000 anos atrás na história. Quando você está em Jesus, lá na ressurreição, assim que Jesus ressuscita, quem ele encontra? Maria. Quando Jesus encontra Maria, Maria não deixa Jesus em paz, não deixa Jesus seguir o seu caminho. Jesus fala o que para Maria? Vai, conta para os outros o que aconteceu e não me detenha mais, porque eu preciso ir para onde? Eu preciso subir para o meu Pai. Essa cena que a gente está lendo aqui é o cumprimento daquela cena lá. Okay? O que João está descrevendo de forma profética aqui é o cumprimento daquela cena. O que Jesus faz? Enquanto Maria vai contar para os discípulos, ele ressuscitou, Jesus vai fazer o quê? Se apresentar no trono de Deus como cordeiro, tal qual sido morto, mas agora vivo e vitorioso, para retomar das mãos de Deus toda a estrutura do universo, ou seja, reger as nações com cetro de ferro, que é o que está em Apocalipse capítulo 12, se a gente for ler o texto depois mais para frente. Então, aquilo que estava previsto de Cristo acontece aqui. Jesus entra na sala do trono, entra como cordeiro vitorioso, porque morreu pelo pecado e não foi imputado pecado sobre ele, portanto, ele é justo. Na qualidade de justo, ele tem o direito de retomar das mãos de Deus o domínio de toda a história. O que é o livro de 7 selos? A história do mundo, a história da redenção. Isso é o livro de 7 selos. Se ninguém pode abri-lo, a redenção não ocorreu. Portanto, estão todos perdidos. Se alguém retomar esse livro, a história volta a correr e a redenção acontece. Então, isso é o que está na cena acontecendo aqui. Prossegue lá. E veio e tomou o livro da destra do que estava Da mão direita do Pai. assentado sobre o trono. Logo que tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um cântico novo, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, e língua, e povo, e nação. E para nosso Deus o fizeste reino e sacerdotes, e eles reinaram sobre a terra. Reinarão Sobre a terra. E olhei e vi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos seres viventes, e dos anciãos, e o número deles eram... Como que fala isso? Miríades de milhões. Milhões de milhões. Milhares de milhões, né? Uhum. E com grande voz diziam: digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Para aí um pouquinho. Entenderam o que aconteceu na cena? Então, primeira parte da cena. Por que Jesus é
computado como digno de abrir o livro, de desatar os seus selos, porque foi morto. E o preço que ele pagou foi para quê? Comprou os filhos para Deus e fez esses filhos reino e sacerdócio para Deus. E esses reinarão com ele para sempre, sobre toda a terra. Então, a primeira parte da cena é essa. Jesus é achado digno por conta de que ele morreu, obviamente ressuscitou, porque agora ele está lá, e venceu. Essa vitória lhe dá uma segunda competência, que é a segunda parte do texto. Qual é a segunda competência? Ele receber todo o poder, toda a riqueza, toda a sabedoria e toda a força, com a qual ele volta a reinar. Portanto, Jesus volta à condição que ele deixou do céu. Se a gente olhar Paulo falando sobre a forma como Jesus se faz homem, o que Paulo diz? Sendo igual a Deus, não reputou para si mesmo o ser igual a Deus. Antes fez o quê? Desceu a forma de homem, e aí vem a cascata da humildade até morrer a morte de cruz. Ou seja, enquanto Cristo se humilha para vir aqui, passar pela vida humana e morrer a morte de cruz, isso lhe habilita para voltar à mesma condição outra vez, a condição de Deus, e reger todo o universo outra vez, da forma como regia antes. Só que agora reger para quê? Para resgatar os seus filhos e estabelecer o seu reino. Então, essa é a diferença das duas cenas que a gente leu. As duas parecem iguais, porque você começa, digno é de abrir o livro, e a segunda canta a mesma coisa, digno é de abrir o livro, só que os motivos são diferentes. O primeiro motivo é a compra dos filhos de Deus, ou seja, a redenção, a salvação para aquele que não merece. O segundo qual é? O estabelecimento do seu poder e do domínio absoluto de Cristo como Rei do universo outra vez. Então, essas duas coisas são importantes nesse texto do capítulo 5, que é exatamente o sentido do abrir o livro. A ter alguém cuidando dessa história outra vez. Cristo, o Filho varão, que regerá as nações com cetro de ferro. Como é que termina o capítulo 5? Moisés, só um minutinho. Ela pergunta aqui, essa parte que fala assim, o poder como tendo sido morto, ele tinha 7 chifres. Ah, tá, desculpa, eu acabei passando batido o texto. Isso está lá no início de Apocalipse, nas descrições a respeito do Cristo, tem diversas apresentações, são apresentações do Velho Testamento essas, são símbolos de descrição do Velho Testamento. As apresentações de Jesus que o livro de Apocalipse faz mostram diferentes pedaços da missão de Jesus e das competências que Jesus tem para exercer a sua missão. Então, uma das competências que Jesus tem é a onipotência, a onisciência e a onipresença. Isso é simbolizado no texto de Isaías, de Ezequiel e aqui repetido em Apocalipse, como sendo aquele que tem olhos por dentro e por fora, ou seja, vê todas as coisas. O 7, na cultura bíblica, é o símbolo da completude ou da perfeição. Ou seja, eu tendo 7 olhos por dentro e por fora, significa que eu vejo tudo, de forma perfeita e completa e nada me escapa. Aqui também é abordado um símbolo de que esses 7 olhos são também os 7 Espíritos de Deus que partem para a terra. Isso vai aparecer um pouquinho mais para frente nos selos. Cada selo tem um anjo que é enviado por Cristo com uma mensagem a ser executada na terra. Então também Jesus é aquele que rege a história. E ele tem os seus servos para isso, os seus anjos. Então esses 7 espíritos também aparecem como referência daqueles que são os anjos ministradores de Cristo, descritos também no Velho Testamento e no Novo. Então, isso aqui são simbologias. Eu acabei passando batido porque a gente já tinha visto isso no capítulo 1, mas foi bom lembrar. Sim, são elementos de ordem cultural bíblica, de titulações ou representações de Cristo. Por que Jesus é chamado de leão da tribo de Judá? Isso tem uma característica aqui. A tribo de Judá é a tribo pequenininha que fica fiel até o dia do nascimento de Cristo, a despeito de todo o paganismo das outras tribos. Porque o leão da tribo de Judá aparece, é aquele que defenderá o seu povo. A tribo de Judá, a tribo enfraquecida, a tribo que ficou sozinha, respeitando Deus e seguindo Deus. Então, todas essas simbologias têm uma ligação com a história do povo hebreu que vem correndo no Velho Testamento. Então, de novo, é porque que é importante o Velho Testamento, senão você não consegue descobrir o que significam as coisas aqui, porque elas já foram usadas lá, você só traz para cá. Isso só para pegar um exemplo dessas coisas. Eu não entendi a pergunta, a primeira parte. Logo depois você fala aí. Não, eu não entendi a pergunta. A segunda parte eu entendi, eu só me perdi qual a pergunta. O que são? Ok. Os 4 seres viventes que estão no capítulo 4,
eles aparecem lá no Velho Testamento como anjos serafins. Diante do trono de Deus há 4 seres com 6 asas que ficam voando diante do trono de Deus, clamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor nosso Deus. Eles são descritos com 2 aparências. Uma hora eles são descritos como anjos serafins, outra hora eles são descritos com as características de Jesus dentro da missão de Jesus, porque eles são os anjos ministradores de Cristo. Então, quando você pega essas características de Cristo, então no capítulo 4, ele vai aparecer como leão, como novilho, são as características do Cristo morto lá atrás. Não é Cristo. Oi? Não, não é Cristo. É a missão. Eles executam a missão do Cristo, ou seja, são os anjos ministradores do Cristo, que já tinham sido abordados no Velho Testamento e aqui são trazidos com a característica de a missão de quem ele executa. Ou seja, eles assumem a missão do sujeito que os mandou e aparecem lá como o sujeito que os mandou. É curioso porque se mistura tanto a missão no anjo com o que é o emissor, que o sujeito que recebe o anjo não sabe se é o anjo ou se é Cristo. E não raras vezes o profeta se pega ajoelhando diante do anjo. E aí o anjo fala: não, pera lá, eu não sou. A missão é essa, mas eu não sou o Cristo. Cristo é outro, então adora ele, eu sou só um anjo ministrador. É curioso porque o profeta tem essa mesma confusão. Isso não 1 ou 2 vezes, várias vezes ao longo da Bíblia isso acontece. Então o anjo ele assume as características do emissário, do sujeito que mandou a mensagem. Os 24 anciãos é um problema no texto bíblico em função da identificação de quem são, porque a Bíblia não fala quem são. Não fala. Não há uma abordagem diretiva sobre isso, ou seja, não tem referência. O que a gente imagina pelo contexto, mas é uma inferência, não é uma afirmação direta. Estou falando pela Bíblia, tá? Exclusivamente pela Bíblia. Qual a inferência que a gente tem? Quando Jesus ressuscitou, diferente da ressurreição de Lázaro, da ressurreição do filho da viúva de Naim, da filha de Jairo, que foram ressuscitados como seres humanos, pecadores, como eram antes de morrer. Quando Jesus ressuscitou, alguns sujeitos dos grandes pregadores do evangelho cristão ressuscitaram com Cristo como primícias do reino. Esses ressuscitaram não com a qualificação de pecadores, mas já ressuscitaram transformados e perfeitos. E quando Jesus ascendeu aos céus, eles foram com eles. Por uma questão contextual, se imagina, pelo contexto, que esses 24 anciãos sejam as primícias, os sujeitos que ressuscitaram junto com Cristo e assumem o processo de tribunal prévio, porque são seres humanos, portanto são pares, e que estão com Cristo nesse processo da identificação dos salvos. Aonde que eles ressuscitaram com a nova natureza? Isso está fora do texto. Sim. Tá? Você vai encontrar isso no livro Desejado das Nações, capítulo Ressurreição de Cristo. Mas a ressurreição deles está no texto de Mateus. Tá? E a ascensão deles como primícias aparece relatada em Atos. Tá? A afirmação explícita de que eles já ressuscitaram com a nova natureza está no livro Desejado das Nações. Mas eu não precisaria dela quando eu olho a ascensão de Cristo. Então eu morro do mesmo jeito na praia, porque ninguém vai para o céu se não for transformado. Então, de qualquer forma, uma inferência direta eu teria ali. De qualquer forma, sim, essa é uma impressão. Ela não é certeza. Por quê? Esses 24 anciãos também podem ser representantes de todos os lugares do universo. Não há citação direta sobre isso. Há indiretas, mas não diretas. Assim, resguarda o processo. Eu tenho, para mim em particular, que são parte das primícias, mas pode não ser. Pode ser representantes dos outros mundos criados, como atestando que os que Jesus está selecionando como salvos são legítimos. Exclusivamente legitimidade do processo do juízo prévio ao advento. Essa é a função. Então, até aí eu posso ir com segurança. Quem são é uma inferência. Então, basicamente é isso. Mas só uma outra questão. A parte que fala das taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Isso não pode ser interpretado que posso orar pelos mortos? Se eu tirar do contexto, sim. Se eu devolver o texto ao contexto, não. Por que eu estou falando devolver ao contexto? Porque eu tenho mais 2 textos que vão falar desse mesmo texto aqui. Tá. Em Apocalipse capítulo 11 e 12 a gente vai ter de novo abordagem, e mais para frente outra abordagem. 17 vai falar disso de novo. Então, aliás, o próprio capítulo 6 e 7 vai falar disso nos selos.
quando eu olho para essa oração dos santos, é o clamor pela vingança do Cristo. Eles clamam para que a história termine e eles possam ver e assistir à vingança sobre aqueles que lhes fizeram morrer. Ok? Então, o que acontece? Lembra quando Caim matou Abel? Qual é a frase de Deus para Caim? O sangue de Abel clama, lembra? Personificação daquilo que é imaterial. O sangue de Abel clama pela vingança ou pela morte dele que foi injusta. Os santos que morreram mártires ao longo de toda a história, ou que morreram aguardando a esperança da vida eterna em Deus, também clama. Clama por quê? Por vingança contra o pecado. Então, o que está nesse cálice? O que é essas orações? Elas aparecem recorrentemente no livro de Apocalipse, da mesma forma, sempre com a mesma abordagem. Até quando a gente fica aqui sem que a vingança não ocorra? Até quando a gente vai ficar esperando sem que o Senhor se manifeste em vitória? E aí, espera mais um pouquinho, não chegou a medida daqueles que ainda devem ser salvos. Espera mais um pouquinho, ainda a justiça tem que se fazer. Então, cada vez que esse sangue clama, vem uma resposta dessa natureza. Espera mais um pouco, está quase lá. Então, se eu devolver ao contexto, então não cabe a interpretação de almas clamando. Mas fora do contexto, ela poderia dar essa interpretação facinho. Ela até chama a atenção para isso mesmo. É o que aconteceu com os Macabeus, né? Os Macabeus mandaram ofertas e orações para o Templo de Jerusalém pelos mortos na Guerra dos Macabeus, que não praticavam a cultura judaica, mas ajudaram a lutar contra os seleucidas que tentavam que invadiram Jerusalém. E aí eles mandam orações para lá para ver se de alguma maneira Deus pode salvá-los depois de mortos. Cultura pagã instalada no mundo israelita. Isso realmente dá margem, se eu quisesse tirar o texto do contexto. Pois é, só voltando um pouco aí, nesse período, nesse tempo que Jesus morreu e estava esperando a ressurreição, tinha alguma estratégia do Satanás para, sei lá, de repente ganhar o mundo nesse Não. sentido? A única estratégia que Satanás podia fazer nesse sentido foi a que ele fez. Parou na frente do túmulo com todos os seus anjos e falou: daqui ninguém tira ele. Aí Deus caprichosamente manda só um anjo. Em vez de mandar o exército inteiro, manda um. Esse único anjo derruba todos os anjos de Satanás, todos os soldados, o próprio Satanás, e chama Cristo. Sei que ele tinha um plano. Sem plano de contingência, exceto aquilo que fisicamente ele dá conta de fazer. Esse período que ele estava morto, não tinha sido o que você falou, né? Que ainda ele chorava porque não tinha ninguém. Sim. Essa é uma descrição apocalíptica, não é uma descrição histórica, tá? Isso já tinha acontecido e estava sendo passado para João. Que aconteceu. Sim, João está revivendo a cena. Ele volta e incorpora a cena no momento em que ela está ocorrendo. E todo esse cenário no céu e na terra, tudo já tinha acontecido. Sim, aqui eu tô no ano 70. Então isso aqui praticamente assim, é mais para contar a história, não é nem profético. Sim. Está contando a história. Sim. Na verdade ele é profético sob que ponto de vista? Sob o ponto de vista da significância do texto. Tudo que João está descrevendo tinha sido profetizado e ele está descrevendo isso a partir do cumprimento. Porque o livro é revelação de quem? De Jesus Cristo. Isso é Apocalipse. A palavra Apocalipse, revelação. Então, o livro é a revelação do Cristo. Em que época? Todas as épocas. O Cristo Criador, o Cristo Deus, o Cristo Homem, o Cristo Missão. É o cumprimento. Exatamente. Ele está caracterizando o cumprimento de todas as profecias bíblicas na figura do Cristo. Diferente de Daniel, que caracteriza as profecias bíblicas na figura da história, João caracteriza as mesmas profecias e os mesmos tempos, e os tempos que Daniel não descreveu, na figura da pessoa de Cristo. Ele focaliza as profecias à luz de quem está dirigindo esse processo, para revelar o que Cristo quer. É uma outra forma de fazer. Oi? Até porque o Cristo já tinha vindo. Sim. Não fazia sentido fazer isso. Sim. Ele resgata tudo isso. E aí ele pega a ponte na história, que até o fim da história, até a vinda de Jesus, até a vinda da nova terra, até a terceira vinda, ele acaba tudo. Ele faz o contexto inteiro ligando todos os veios proféticos da Bíblia. Isso que é legal em João. Não escapa nada dele. Pois é, mais um esclarecimento. Quando Jesus falou com a Maria aí, vai e fala com o discípulo, ele subiu ao trono do Pai, depois logo em seguida ele apareceu para os discípulos. Sim.
Caminho de Emaús. Ele já tinha ido. Já tinha ido e voltado. Caminho de Emaús, etc. Todas as aparições de Jesus depois disso são depois de retornar do céu. Isso aqui tem duas coisas importantes nessa cena de Jesus ir ao céu e retornar. Uma é essa que a gente viu, que é o que estava acontecendo como expectativa. O céu precisava de uma resposta. Cristo venceu. E isso não é o céu, só o céu onde os anjos estão, mas é o universo inteiro aguardando a mesma resposta. O outro lado dessa cena é a completa definição de que Jesus não foi para o céu antes de ressuscitar. Ou seja, esse texto da ressurreição de Cristo derruba toda e qualquer possibilidade de haver vida após a morte. Por quê? Quando Jesus afirma para Maria, não me detenha porque ainda não subi para o meu Pai, ele não só está descrevendo uma cena física de necessidade de ida, mas descrevendo uma cena física da qualificação da morte. Ou seja, se Jesus morreu sem pecado, para onde ele tinha que ter ido imediatamente após morrer? A alma dele vai para onde? Se há dualidade, se houvesse dualidade. A alma vai para o céu e o corpo vira carcaça. Quando Jesus ressuscita e diz, eu ainda não subi para o meu Pai, ele não só descreve uma cena física, mas ratifica tudo que a Bíblia tinha dito a respeito da morte. Ou seja, morte de fato é o fim. Na morte não há conhecimento, não há vida, não há nada. Ele só volta a esse contexto depois da ressurreição. Então essa qualificação é muito importante de ser observada e normalmente ela é passada batida, as pessoas não observam isso. Essa perguntinha, essa conversa com Maria, ela qualifica o que aconteceu na noite anterior, no dia anterior. Jesus de fato morreu mesmo. Se ele fosse pecador, tinha que ter ido para onde? Para o inferno. Se fosse santo, tinha que ter ido para onde? Para o céu. Não foi nem para um lugar nem para o outro. Ele só morreu. Entre aspas, só como qualificativo. Posso perguntar uma coisa fora do contexto agora? Sim, o texto acabou. A pessoa que morre hoje, o corpo dela está enterrado, né, e tal, e a alma dela? Não tem alma na Bíblia. Na Bíblia não existe alma. Esse é um conceito... O espírito. Também não existe na Bíblia. Isso é um conceito grego, não bíblico. Quem acreditava que o ser humano era dividido em duas partes eram os gregos, não os cristãos. Essa cultura de dualidade, corpo e alma, ou trialidade, corpo, alma e espírito, foi trazida para dentro do cristianismo lá pelo 4º ou 5º século da era cristã, na primeira versão, que é com Agostinho, e depois na segunda versão, lá mais para frente na história, com Tomás de Aquino, quando eles sistematizam a teologia cristã. Ambos eram alunos da escola grega e trouxeram da cultura grega para o cristianismo essa noção de que houvessem duas partes. Na Bíblia não tem. A Bíblia descreve o ser humano como uma entidade íntegra, só tem uma estrutura. Quando o ser humano morre, morreu tudo, não tem duas partes, três partes na estrutura humana. Mas a gente é formado de carne e espírito, não é? Não, a gente é formado de vida, só. Na Bíblia é só isso. Gênesis capítulo 2, abre lá. Versos 6, 7, 8 deve ser. É um fôlego de vida, né? Capítulo 2 deve ser verso 6 em diante, por aí. Deixa eu ver. Não, o 7 em diante. Pode ler. Então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. Para aí. O que é o ser humano? Pó mais o quê? Vida. Fôlego de vida. Quando essas duas coisas se juntam, o que vira o ser humano? Próxima Passou frase. a ser alma vivente. Entendeu o que acontece aqui? Não existem duas partes no ser humano. Existe o ser humano. Do que ele foi feito? Pó, e Deus deu vida para ele. Só. Aí ele se torna ser vivo. Quando ele morre, o que tem que acontecer obrigatoriamente? O pó vai para onde? Para a terra. E a vida é de quem? De Deus. Pronto. Isso é o ser humano. Só isso é o ser humano. A palavra, curiosa a palavra que Moisés escolheu para traduzir o hebraico, para explicar esse texto no hebraico, que é a palavra nefesh. É uma palavra de integridade. Ser vivo.
Essa mesma referência vai estar em todos os textos bíblicos que descrevem a natureza humana no Velho Testamento. Então, se é fôlego de vida, a pessoa morreu, então volta para Deus. Acabou. O fôlego de vida é a vida. Volta para Deus. Não é alma. Oi? Mas ele está com Deus. Mas voltar para Deus é só um... Voltar para Deus é só uma afirmação de quem é o dono da vida. Quem dá a vida para todos nós? Deus. Quem é o dono dela? Deus. A vida não é uma entidade. Percebe? Se eu disser que a vida é uma entidade, aí eu estou qualificando a vida como consciente. Isso não cabe no hebraico. Por isso que ele usa fôlego. O que Deus fez? Soprou o vento e o coração começou a bater. Isso é o fôlego de vida. Curioso, quando a Bíblia vai falar de morte, ela pega essa mesma referência e inverte. O que ela vai falar? Quando o ser humano morre, o que acontece? A vida é de Deus, Deus a toma. O pó é da terra, fica lá. E o que acontece com o ser humano que vivia? Lembra? Pó mais fôlego fez o quê? Ser humano, ser vivente, alma vivente ou nefesh. Quando o ser humano morre, o que desaparece? Ser humano. O que fica? Pó e vida. Aí beleza, essa vida é consciente? Eclesiastes, vamos lá. Tem vários textos para a gente ler, vamos ler o 3 primeiro? Eclesiastes capítulo 3... Deixa eu ver de onde é legal pegar aqui. Pode ler do verso 14 em diante. Sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe pode acrescentar e nada tirar. E isso faz Deus para que os homens temam diante dele. O que é, já foi, e o que há de ser também já foi. Deus fará renovar-se o que se passou. Continua. Vi ainda debaixo do sol que no lugar do juízo reinava a maldade e no lugar da justiça, maldade ainda. Então disse comigo: Deus julgará o justo e o perverso, pois há tempo para todo o propósito e para toda a obra. Disse ainda comigo: é por causa dos filhos dos homens, para que Deus os provê. E eles, os prove. Os prove. E eles vejam que são em si mesmos como os animais. Então, para aí. Congela aí o texto. Quem é igual a quem? O ser humano é igual a qualquer outro animal. Em quê? Percebe? Em vida. Portanto, a vida que o ser humano tem é a mesma vida que qualquer outro animal tem. Portanto, se eu disser que o ser humano tem alma e essa vida é consciente, o animal terá que obrigatoriamente ter a mesma vida e a mesma alma consciente. Essa é a brincadeira que Salomão está fazendo com esse texto. Por quê? Os pagãos dos dias de Salomão acreditavam que o ser humano tinha uma alma consciente. E aí Salomão pega isso e vai brincar com eles. Bom, se isso é verdade, como a vida é igual nos dois, então vocês estão dizendo que o animal também tem uma vida consciente. E isso não era admissível para os pagãos. Só quem tinha vida consciente era o ser humano e não os animais. E Salomão pega, bom, se você disse que é assim, como Deus criou os dois e os dois têm vida, os dois têm alma. E aí ele traz isso para discutir. Próximo verso. Porque os que sucedem dos filhos dos homens sucedem aos animais. Então, o que acontece com todo ser humano acontece com quem também? Os animais. Segue. O mesmo lhe sucede, como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida, e nenhuma vantagem tem o homem sobre os animais. Ou seja, quando um morre, morre igual ao outro.
o que acontece com um é o mesmo que acontece com o outro, porque o fôlego de vida dos dois é absolutamente igual. Então, o que é o fôlego de vida? É a vida. O que Salomão está brincando é isso. Ou seja, os dois são idênticos. Não tem nada. O animal não tem consciência da sua existência e o ser humano, quando morre, também não. Os dois são iguais e acontece com eles a mesma coisa, com um e com o outro. Como é que ele termina esse texto? Todos vão para o mesmo lugar. Todos prosseguem do pó e ao pó retornarão. Quem sabe se o fôlego de vida dos filhos dos homens se dirigem para cima e o dos animais para baixo? Percebe? Ele está questionando os pagãos, que acreditavam que o fôlego de vida, que a vida consciente dos seres humanos ia para o céu ou para o inferno. E aí ele vai brincar. Bom, se são todos iguais, quem é que sabe se o fôlego de vida do homem vai para cima ou vai para baixo? Que não seja Deus. Diga. Pelo que vi, não haver coisa melhor do que alegrar-se o homem nas suas obras, porque essa é a sua recompensa. Ou seja, só existe recompensa em que lugar? No mundo dos vivos, não no mundo dos mortos. E com isso ele derruba a crença pagã dos seus dias. Ele vai brincar com esse texto mais algumas vezes no capítulo 5 e em outros textos. Vamos dar uma olhada como é que ele fala sobre isso no capítulo 9. Pode ler a partir do verso 3, se quiser. 3? Isso. Este é o mal que há em tudo quanto se faz debaixo do sol. A todos sucede o mesmo. Também o coração dos homens está cheio de maldade. Nele há desvarios enquanto vivem, depois rumo aos mortos. Para aquele que está entre os vivos há esperança, porque mais vale um cão vivo porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Então, a primeira coisa que ele vai definir é o quê? Onde existe esperança? No mundo dos vivos. No mundo dos mortos não há esperança. Por que razão? Porque não há escolhas para serem feitas no mundo dos mortos. Os mortos não sabem coisa nenhuma. Quem sabe das coisas são os vivos. Portanto, não há vida consciente depois da morte. Não há vida. Acabou tudo. Como é que ele fecha isso? Nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Ou seja, não há nem consciência, nem lembrança, nem nada. Acabou tudo. O cérebro desligou. Não há mais nada depois da curva da morte. Amor, ódio e inveja para eles já pereceram para sempre. Para sempre. Não tem eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. E aí ele vai ao mundo pagão para retroagir aquilo que era a crença comum dos dias dos pagãos. Qual era a crença comum dos dias dos pagãos? Os mortos interferem na história e têm contato conosco. As almas dos mortos, depois que morrem, passam a conviver ao nosso redor e atuar para nos guiar, nos proteger, ou nos apontar caminhos, ou nos atrapalhar se forem almas ruins, etc. Ou seja, todas essas crenças que faziam parte da cultura que cercava o mundo hebreu da época, as culturas assírias, cultura babilônica, suméria, cultura egípcia, todas as culturas que faziam parte dos arredores do povo hebreu, criam nisso, de que houvesse uma parte consciente depois da morte. Salomão quebra todas esses referenciais culturais e aponta como é que é a vida a partir da Bíblia. Ou seja, a partir da Bíblia não tem isso. A vida só existe enquanto vivo. Acabou, encerrou. Não tem depois. Não tem amor, não tem ódio, não tem conhecimento, não tem sentimento, não tem interferência, não tem nada. Acaba tudo. Ou seja, ele vai abrindo o leque para não deixar nenhum escape de que possa haver algum tipo de lugar onde eu possa ancorar alguma ideia de algo que fica para depois. Fala, não tem nada. Encerra tudo. Não tem mais nada depois disso. Como é que ele termina o texto? Vai, pois, come com alegria o teu pão e bebe gostosamente o teu vinho, pois Deus já de antemão se agrada das suas obras. Em todo tempo sejam alvas as suas vestes e jamais falte o óleo sobre a tua cabeça. Ou seja, quando é que eu tenho que fazer a escolha sobre a minha salvação? Enquanto eu estou vivo. Então, enquanto eu estiver vivo, como é que deve ser minha veste? Símbolo de justiça e com a unção do Espírito. Esse é o desenho. Depois, não adianta mais correr atrás do prejuízo. A história encerrou, o processo acabou.
Não, daí para frente são as instruções que ele dá para as pessoas que estão vivas e que escolhas que elas têm que fazer. Da onde que Salomão tira isso tudo? Da tradição oral que ele já tinha? Essa discussão de vida pós-morte? Quem é Salomão? Hã? Quem é Salomão? Sim, tinha. Então, mas de onde vinha a sabedoria de Salomão? Salomão é um profeta. Ah, ele era um profeta. Sim. Lembra que sabedoria não é inteligência. Okay? Sabedoria é dom. Portanto, é revelação. É ele ver algo que ninguém está vendo com um soprozinho. Olha, é para cá. E ele vai construindo esse processo ao longo do tempo. Então, ele tem uma habilidade interna que é dada como parte estrutural, ou seja, a inteligência. Mas a inteligência sem a sabedoria levou Salomão para onde ele foi. Quando ele se desligou de Deus, toda a inteligência que ele tinha permaneceu com ele. Ele recebeu isso de Deus, Deus não tirou. Só que a inteligência sem a sabedoria, ou seja, sem a revelação, virou Salomão aquele desgraçado da história dele. Aqui no livro de Eclesiastes, ele volta para Deus, olha para toda a sua história de inteligência sem Deus e agora começa a reverter passo por passo todo. Lembra que quem trouxe todo o paganismo para Israel, quem foi? Quem implantou altares em todos os bosques de Israel? Salomão. Quem colocou ao redor do templo de Israel um monte de templos pagãos e estátuas pagãs para fazer inclusive sacrifícios humanos ao redor do templo de Israel? Salomão. Agora ele olha para tudo isso que ele fez e começa a descrever. Isso não tem sentido. Tudo isso que eu trouxe para cá é balela. Na história real não tem nada do outro lado. Tudo que se decide do lado de cá. Por isso que ele fala, tudo é vaidade. Qualquer expectativa de decisões, escolhas, vida depois da morte é vã. Tudo que existe está aqui, não lá. E eu posso dizer isso de cátedra porque eu estive lá. Entendeu de onde ele tira? Mas não se vê muito essa discussão nesse período assim, anterior a isso? Só Salomão traz isso à tona. Por quê? Isso é a essência da idolatria. Todo o modelo da idolatria está ancorado na vida após a morte. Se você tirar a vida após a morte, a idolatria acaba. O modelo pagão ele é todinho sustentado na não necessidade de Deus, que esse é o principal problema da condição de você ter uma dualidade, corpo e alma. Se a alma é imortal, eu não preciso de Deus, eu já sou imortal. Isso me afasta do conceito de Deus. Esse é a principal artimanha de Satanás no cristianismo. Eu já vou para o céu antes de Cristo voltar. E aí, como é que eu explico Tessalonicenses capítulo 4 à luz disso? De que ninguém vai para lá antes, só vai para lá depois de ressurreto. Então não tem, na Bíblia não cabe essa... Na vida após a morte, você pode voltar quando você puder, na cultura mais antiga que tem, e fala, eles estão falando em vida após a morte. Sim, desde que o mundo é mundo. Satanás foi o primeiro. O primeiro sujeito a descrever essa cena foi Satanás. Certamente não morrerás. Ou seja, você é imortal, você só não sabe disso. E Deus diz para eles o quê? Você não é imortal, a vida é minha. Eu estou concedendo vida para você. Se você comer do fruto, morre. Satanás diz, não morre. Então a primeira interferência de Satanás no modelo é dizer que o ser humano é imortal, ou pelo menos uma parte dele. A partir daí, todo o resto se mantém. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Isso que ele já sabia, né? Oi? Isso porque Satanás... Sim, ele sim. Que criou tudo isso já sabia. Tudo que ele faz é consciente, é planejado, né? Saideira? Oi? Ah, faltou 2 versos, né? Desculpa. Termino lá. Paramos no verso 12 e 13. Do 13 e 14. Só para terminar o texto. Ouvi também a toda criatura que está no céu, e na terra, e debaixo da terra, e no mar, e a todas as coisas que neles há. Diz ele, ao que está sentado sobre o trono, e ao Cordeiro,
seja o louvor, a honra e a glória, e ao domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes diziam: Amém. E os anciãos prostraram-se e adoraram. Ou seja, a cena do capítulo 5 se fecha com, entre aspas, o que eu vou falar, a coroação de Cristo. Ou seja, Cristo empoderado outra vez na qualidade de Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, para todo sempre. Então fecha o bloco do capítulo 5 com essa cena. A partir do capítulo 6, o que a gente vai ver é o que era o conteúdo do livro. Ou seja, ele vai desatando os selos e a gente vai descobrir o que é cada selo e o que acontece a partir de cada uma dessas referências de recorte aí dos 7 selos.